Graças nós damos ao nosso Deus poder estar aqui mais uma vez, dando continuidade ao estudo bíblico da palavra de Deus, o livro do Apocalipse. Palavra no grego que quer dizer revelação. Revelação de Jesus Cristo que foi dado a João na ilha de Patmos. Aquilo que haveria de acontecer no tempo do fim, servindo como exortação, admoestação, edificação e também consolo para a igreja de Jesus, o nosso Senhor. Então, nós vamos ler aí, começando a leitura na Bíblia, corrigida de Almeida, capítulo 15 do Apocalipse, que fala sobre as taças derramadas, as taças da ira de Deus, que serão derramadas no período da grande tribulação. No período da grande tribulação, as taças vão ser derramadas. Vamos lá. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Nós já tivemos os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Compreendemos que esses episódios das 7 selos, que começa no início da 70ª semana, 70ª semana de Daniel, dos 7 anos, já começa ali os acontecimentos dos selos. Esses acontecimentos dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, eles ocorrem quase que simultaneamente no período da grande tribulação. Então, quando você lê no livro do Apocalipse os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da cólera da ira de Deus, você observa que vai ser um derramar de grandes acontecimentos maléficos sobre a humanidade pelo fato de ter rejeitado o Salvador Jesus Cristo. Versículo 2 do capítulo 15 do Apocalipse, na versão Almeida Revista e Corrigida. E foi derramado e derramou a taça sobre a terra e fez-se uma grande chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, nós falamos aí do capítulo 13 do livro do Apocalipse sobre a besta, o governo que vai se erigir na terra, né? E que vai ter como representante aí o ditador mundial, o anticristo. Já o mundo, na conjectura atual, ele já está sendo preparado para isso. O mundo, com esse espectro de terror que está aí no momento, ele já está sendo preparado. Porque é bom lembrar que a era de peixe, praticamente, ela já terminou. Esse espectro de terror, no momento que está aí no mundo, assolando o mundo inteiro, incluindo o Brasil, não deixa de ser, na nossa ótica profética, não deixa de ser o divisor de águas, que divide aí as duas eras, a era de peixes e a era de aquário, aonde, quando o peixe no mar, ele estava disperso, e agora no aquário, ele está no controle totalitário. O que está acontecendo no presente momento no mundo é um divisor de águas que separa as duas eras, a era de peixes, que era a era do cristianismo, e a era de aquários, onde as pessoas estarão completamente dominadas. E nós vimos aqui no derramar da taça que aqueles que vão adorar a besta, a imagem da besta e receber a sua marca, serão feridos das feridas dessa taça. Vamos ler de novo, que é interessante. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra e fez a sua chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Continuando aqui na Bíblia Católica, capítulo 15, versículo 3. Vamos lá. E conservavam-se de pé. E vi também o outro anjo derramar transparentemente ensinado fogo aos vencedores que haviam escapado. Misericórdia. Será que eu estou aqui? Não, 16, misericórdia. 16 que eu estou. É porque é tanto capítulo, né? É o 16. Por isso que eu estava notando aqui algo diferente, né?
O segundo derramou a sua taça sobre o mar, e esse tornou-se em sangue como que de morto, e pareceu todo e pereceu todo ser que estava no mar. Quer dizer, a segundo anjo, a segunda taça, vai ser derramada sobre as águas do mar. O mar que agora, no presente momento, as pessoas estão sendo proibidas de estarem perto, de tomar banho, de ir na praia, né? E será o porquê dessa proibição? Por que está se proibindo? Será que a proibição do banho de mar no presente momento não seria por causa do poder natural, do poder estupendo do que tem a água do mar de curar certos tipos de doenças nas pessoas e até mesmo de pele? O poder da água do mar sobre o organismo humano, segundo os cientistas, ele tem um efeito muito positivo. Seria este o motivo? Ou seria porque o dragão está para se levantar do mar? Alguma coisa está acontecendo. E no derramar da segunda taça aqui, no capítulo 16 do Apocalipse, nós podemos ver aqui claramente que o anjo derrama a taça sobre o mar e o mar se torna em sangue. Seguindo aqui na Bíblia Católica, vamos lá. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és o que era, o santo que assim julgas, porque eles derramaram sangue dos santos e dos profetas, e tu lhe destes também sangue para beber. Eles o merecem. Então o anjo falou isso, né? Porque muito sangue foi derramado no decorrer da história, que no próximo domingo, quando nós falarmos sobre a queda da Grande Babilônia, nós vamos falar nesta parte aí. Foram muito sangue foi derramado, inclusive até no período da Grande Tribulação, porque aqueles que não receberem a marca da besta e não se prostrar diante da imagem serão degolados, serão mortos. É o que diz a Escritura. Vamos relembrar aqui o capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4. É terrível, é tenebroso, é terroroso, mas é bom nós ficarmos atentos. Aqui dizem: vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a besta e a sua imagem, e que não tinham recebido o seu sinal na fronte e nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo 1000 anos. Então, esses que vão ser degolados, que vão ser mortos, eles vão ressuscitar para estar com Jesus no seu reino eterno, em nome do Senhor, né? E aqui o anjo, ele derrama a taça sobre o mar e torna-se em sangue. Então, o anjo, ele chega e diz, vamos repetir aqui o que o anjo fala: Tu és justo e santo, que és o que era, o santo que julgas, porque eles derramaram sangue dos santos profetas, e tu lhe destes também sangue para beber, eles o merecem. Quer dizer, é a justiça de Deus, né? Que vai recair sobre o mundo. Vamos agora ao versículo 7, pela tradução Almeida, Revista e Corrigida. Versículo 7. Diz assim: Ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui outro anjo falando, né? E o quarto anjo com a quarta taça, derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrace, quer dizer, queimasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para que dessem glória. Então você pode observar que, segundo previsão dos cientistas preveem que vai haver um aquecimento do Sol. Será que essa previsibilidade dos cientistas seria uma perspectiva deles, porque eles conhecem essa palavra aqui? Porque esta palavra da Bíblia, ela vai se cumprir. O quarto anjo, vai derramar taça sobre o Sol, da ira de Deus, e o Sol vai ter um aquecimento ao ponto de queimar os homens. Os homens vão blasfemar, os homens vão falar mal, vão blasfemar do Altíssimo, porque a agonia vai ser grande.
grande derramar das cólera, da ira de Deus sobre a iniquidade, sobre a ruindade dos homens serão manifestadas nesse período do qual nós conhecemos na Bíblia como a grande tribulação. Seguindo aqui na leitura de Almeida Revista e Corrigida, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa de suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. É o versículo 10 e 11, né? E o sexto anjo, aqui o 12, pela Bíblia Católica, vamos lá. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que abrissem caminho aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da grande besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São os espíritos de demônios que realizavam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Porque mesmo nessa euforia de dores terrível que vai haver na terra, mas os agentes, os exércitos do anticristo, eles vão se aprontar para atacar o nosso Senhor Jesus Cristo, para atacar o nosso Senhor. Porque esse momento aqui, o derramar dessa taça, segundo nós temos no entendimento do texto e do contexto, esses acontecimentos eles estarão acontecendo dentro da segunda parte da metade dos 7 anos. Porque na primeira parte dos 7 anos, de 3 anos e meio, será quando o anticristo ele vai, então, organizar e se mostrar para o mundo como um anjo, como um guia espiritual, como um avatar, como um grande ditador, como um grande regimentador de pessoas. Ele vai distribuir riqueza, ele vai ser um reino admirável. E no período, na metade dos 7 anos, como a palavra de Deus nos informa, o anticristo vai quebrar o pacto. Esse pacto que será quebrado com Israel, com o povo judeu. E a partir daí vai desencadear as grandes pragas, os grandes sofrimentos no meio da humanidade. Serão 3 anos e meio de sofrimento. Então, essas taças derramadas, das quais nós vimos aí, no capítulo 16 do livro do Apocalipse, nós podemos perceber que esses acontecimentos, eles acontecerão ali na segunda parte dos 3 anos e meio em diante, para completar os 7 anos. Aí vai ser cruel. Vai ser os 3 anos e meio mais cruentos na história da humanidade, como o próprio nosso Senhor, ele diz na sua palavra, né? Seguindo aqui pelo o versículo 14, 15, né? Da Almeida Revista e Corrigida. Eu estou lendo em 2 Bíblias, estou lendo na Bíblia Católica e na versão Almeida Revista Corrigida. É sempre bom, principalmente quando se trata de Apocalipse, é bom você ter até, no mínimo, umas 3 versões da Bíblia, para você ter um entendimento melhor da descrição das palavras do Apocalipse. Vamos lá, versículo 15. Diz assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aqui, desveste, está falando de atitude espiritual, né? De separação da pessoa com Deus. E os congregarem no lugar em que o hebreu chama-se Armagedon. E congregaram-se no lugar em hebreu que chama-se Armagedon. Então, aqui está falando do momento em que eles se aprontam para a grande batalha final. O anticristo lhe faz ali, nesse momento, uma arregimentação de tropas, de exércitos poderosos, e convence com palavras persuasivas, com voz, com presença e amistoso, de atacar o próprio Jesus Cristo, né? Porque ele, na sua consciência, não obstante, não querendo dizer isso para o povo, mas ele em si próprio, ele já estaria nessa altura, sabendo de que haveria de enfrentar aquele que estaria para chegar, que é o nosso Senhor Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, né? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e a sua grande voz no templo do céu
do trono, dizendo: está feito. Isso aqui é o sétimo anjo, a sétima taça. E houve vozes, trovões, relâmpago e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Aliás, quando uma das trombetas fala sobre isso, né? Porque tem os 7 selos, tem as 7 trombetas, que no último selo aberto, viu-se as 7 trombetas. Tá lembrado? Nos vídeos anteriores aí, nós falamos sobre esse assunto. Então, aqui são as 7 taças dos flagelos. Em algumas Bíblias fala flagelos, em outras fala ira de Deus. Então, nessa sétima taça aqui, onde vai acontecer o terremoto, que vai abalar o mundo inteiro. Esse terremoto tremendo que vai acontecer no planeta Terra, ele vai abalar todo o globo terrestre. Todas as nações do mundo se abalarão com este terremoto, que vai ser um terremoto que vai causar não somente um tremor de terra, mas também muitos prejuízos incalculáveis, prédios que vão ser quebrados, rachados, pontes que vão ruir, muitas coisas dos homens, como hidrelétricas, vão se romper, as pessoas vão ficar sem luz elétrica. Vai ser um pandemônio esse terremoto. Esse terremoto vai ser uma coisa muito forte, como nunca houve na história da humanidade. Então, vamos repetir aqui. E grande cidade fendeu-se em 3 partes, as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou Deus de lhe dar o cálice, o vinho da indignação da sua ira. E vamos aqui, o versículo 20, do capítulo 16, pela Bíblia Católica. Vamos lá. Todas as ilhas fugiram, e montanhas alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelos que podiam pesar talentos, quer dizer, toneladas, hein? Caíram do céu sobre os homens. Olha que coisa terrível. Grandes pedras de gelos que podiam pesar um talento, caíram do céu sobre os homens. E os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da saraiva, pois este foi terrível. Então, o capítulo 17, o capítulo 16, ele fala, faz a menção das 7 taças amargas, aquela música que o Roberto canta, né? Do Apocalipse, fala dessas taças aí, taças amargas derramadas, dessas taças do capítulo 16 do livro do Apocalipse, que João viu a maldição caindo sobre a cabeça das pessoas, sobre a cabeça dos homens. Isso vai acontecer, está perto de acontecer, porque isso vai acontecer no período da grande tribulação. E nós entendemos que o período da grande tribulação, ele teria como que um start, um início, um sinal de início seria a instalação do governo mundial. A instalação do governo mundial seria um sinal do início desta 70ª semana de Daniel. As 70 semanas de Daniel, descrita lá no capítulo 9, versículo 27, das profecias de Daniel, que fala sobre tempos e metade do tempo, referindo-se a esses 7 anos. Sendo que, na metade de 7 anos, o anticristo romperá, então, com Israel, os judeus vão romper com Israel, então aí vai ser o divisor das águas dos 7 anos, 3 anos e meio, quando o anticristo, então, manifestará todo o seu furor, toda a sua cólera, toda a sua ira, quando Satanás, ele irá se vingar das criaturas de Deus através do governo mundial, isso prescrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, no presente momento, a conjectura do mundo, das pessoas, da realização dos homens, é uma preparação para este governo chegar. O governo do anticristo está sendo preparado de uma forma acelerada. Sobre esse espectro do terror que está agora presente no Brasil e no mundo, que está causando aí o confinamento das pessoas, isso já é um sinal da aproximação da nova ordem mundial.
porque a instalação da nova ordem mundial, ela será implementada, ela já está em curso, todo o planejamento, todo o plano para se estabelecer a nova ordem mundial, quando a logística do mundo será completamente modificada. Então, os modelos, o modus operandi das cidades, das pessoas, o trânsito das pessoas nas ruas, as leis, elas vão ser trocadas. E Daniel, o profeta, referindo-se ao futuro, ele fala também lá no livro de Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, ele fala sobre as mudanças de tempo e de estações que aconteceria no tempo do fim, promovida por estes homens que têm a mesma ideia de Nirod, neto de Noé, que quando ele pretendeu fazer aquela torre, e ali Deus confundiu ao ponto de se expandirem pela terra. Só que, neste momento, quando os homens com a mesma ideia, com o mesmo plano de Nirod, que projetam estabelecer a moeda única, uma religião única, um governo único no sistema da nova ordem mundial, esta agenda globalista, essa agenda, ela está em andamento muito rápido. Eles estão correndo para poder colocar todos os seus planos, os planos da elaboração desse sistema chamado Nova Ordem Mundial, ele está sendo implementado de uma forma até dinâmica em todo o planeta, incluindo o nosso país, que é o Brasil. Relembrando aí, quando nós falávamos sobre a besta, nós falamos sobre as 7 cabeças, e na 7ª cabeça tinha 10 chifres, e que um desses chifres se levantaria, que seriam as 10 nações confederadas da Europa, e dessa nação surgiria um desses chifres que se tornaria o anticristo. Lembra? Lá no capítulo 13, que fala sobre a besta, né? 7 cabeças, e na 7ª cabeça, falando dos reinos, a besta é o poder humano, simbolizado pelo animal, simbolizando os reis, os reinos antigos da Assíria, do Egito, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, depois Roma, né? E hoje nós temos aí ainda o vestígio de Roma, que no próximo domingo nós falaremos sobre a queda da Babilônia. Nós vamos falar sobre esse reino que ele se perpetuou durante toda a história desses 2000 anos até os nossos dias. Ele se perpetuou não como um regime político, mas um regime religioso. Então, nós vamos, no próximo domingo, no capítulo 17 do Apocalipse, que é um dos capítulos mais polêmicos do livro do Apocalipse, na parte da manhã, nós vamos trazer para vocês sobre este capítulo muito interessante, nós nos familiarizarmos e entendermos como que foi formatado o reino que hoje nós conhecemos como um reino religioso, não é? Dirigido pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de Roma, é a Igreja do Papa. Como que essa igreja foi organizada? O que tem a ver a Igreja de Roma, o Papa, com o Apocalipse? O capítulo 17 é muito interessante. Nós vamos trazer para vocês informações bombásticas para que nós venhamos entender as profecias e os grandes sinais que anunciam a volta de Jesus. Porque nós, povo de Deus, a maior esperança que nós temos, e nos nossos dias tenebrosos, dia de sofrimento, dia que, no momento agora, o Brasil está passando por um momento muito difícil de famílias que estão até sem comida para comer, pessoas que já perderam seus empregos antes de retornarem aos seus trabalhos, já receberam comunicação via Zap, via correio, de que estão demitidas. Então, essas pessoas estão tristes, elas estão desiludidas, estão arrasadas, estão com seu coração quebrado, angustiado, e algumas pessoas até falando em morrer. Mas isso tudo que as Santas Escrituras, que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro, no capítulo 24 de Mateus e 21 de Lucas, quando ele fala dos sinais, do princípio das dores. Nosso Senhor, ele fala, o que está acontecendo agora, no presente momento, no Brasil e no mundo, são o princípio das dores, porque coisas terríveis ainda sobrevirão à terra. E você pode perguntar, mas por que essas coisas ruins irão acontecer? E Deus, aonde está? Acontece, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, o nosso Deus, o Criador,
ele nos fez com livre-arbítrio, a livre e espontânea vontade de escolher entre o bem e o mal. Durante 2000 anos, a mensagem do Evangelho da Cruz foi pregada para o mundo, mas o mundo rejeitou Jesus. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que é a luz, que é a bênção, o enviado do Pai, ele veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso está claro na observação do comportamento humano. Nós podemos saber e concluir aquilo que já está escrito nas Escrituras, que a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está escrito lá em Tessalonicenses, quando fala sobre a vinda de Cristo, sobre a chegada do anticristo, está escrito lá que, pelo fato das pessoas não terem dado crédito à verdade, Deus lhes enviou a operação do erro. Neste texto escrito, Deus lhes enviou, de outra maneira para nós entendermos, quer dizer, Deus permitiu, Deus permitirá que haja as tragédias, que aconteçam as coisas que vão acontecer no planeta. Isso porque os homens rejeitaram a luz, rejeitaram o plano de salvação, viraram as costas para nosso Senhor, blasfemaram de Deus. Então, infelizmente, essas pessoas, elas vão sofrer um juízo muito severo da parte de Deus, como nós podemos ver de uma forma clara no livro do Apocalipse. Portanto, o capítulo 16, que nós acabamos de ler, fala sobre as 7 taças amargas que serão derramadas no momento do período da grande tribulação, e fará com que os homens venham blasfemar contra o Pai, e também ao ponto até de se ridicularizar e rasgar suas carnes, se espernear. O juízo vai ser muito forte, vai ser terrível. E eu sugiro que você leia, antes de você dormir, o capítulo 16 do livro do Apocalipse. No segmento do estudo do livro do Apocalipse, na nossa próximo domingo, depois de amanhã, hoje é sexta-feira, né? Então, depois de amanhã, nós vamos estar aqui, no horário das 9 da manhã, quando nós vamos falar sobre a queda da Babilônia. Um capítulo muito polêmico do livro do Apocalipse, que nós falaremos no próximo domingo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, assine o nosso canal Missão Yahvé, Bispo Afonso Querubim. É só você clicar nessa parte vermelha aqui e clica lá no sininho para você receber as nossas notificações, porque nós vamos gravar mais vídeos daqui para frente. Nós vamos estar sempre interagindo aqui com vocês, em nome de Deus, tá bem? Então, até o próximo encontro e que Deus te abençoe abundantemente.